aqui lembra da regra número 4? Coloca para mim nos comentários quem lembra da regra número 4. A regra número 4 é aquela que fala para você evitar ou fugir das situações desconfortáveis. As situações que você não teve controle. Lembra que uma regrinha vem puxando a outra? Então a regra 1 são os perigos que você vai detectar, aqueles perigos imaginários que você cria. A regra 2 é transformar eles em catástrofes. A regra 3 é tentar controlar tudo à sua volta. E aí a regra 4 é evitar ou fugir daquilo que você não teve controle, que te trouxe desconforto, né? Porque aquilo que você não tem controle te gera desconforto. Já que o controle gera conforto, o descontrole gera desconforto. E isso a ansiedade te diz. E isso a ansiedade é aquela pentelinha que fica aqui, ó. Faz isso, faz aquilo. E você sem perceber tá fazendo. Tá seguindo que ela tá ali na tua orelha. Então a regra número 4 é evitar ou fugir das situações que você perdeu o controle, que você não teve controle, que te causam desconforto. Só que, como eu disse lá atrás, se você evita, se você foge, você reforça para a tua ansiedade que realmente essas situações são perigosas e que você realmente tem que evitar, tem que fugir. E com isso você vai fazendo o quê? Você vai deixando de viver. Ah, porque quando eu vou no restaurante XYZ, eu fico mais ansiosa e aí aquilo me gera um desconforto, porque aí eu começo a transpirar as mãos, sabe? Começa a suar, fico com calor, fico vermelha. Não vou mais lá, não. Alguém aqui já viu isso acontecer? Já passou por isso? Já se sentiu assim? Ah, não. Eu vou ter que apresentar um trabalho na faculdade, mas eu vou pedir para o meu amigo apresentar para mim do grupo. Não, nós estamos em 5 no grupo. Por que tem que ser eu? Vou pedir para o coleguinha. Eu não vou, não. Acha que eu vou ficar lá na frente com todo mundo olhando para mim? Não vou, não. E aí você evita. Você foge da situação. Você não fica ali. Você não vai fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque é desconfortável. Só que lembra que a gente falou que o nosso cérebro aprende por repetição através das situações que a gente vivencia? Aí você foge, você evita, você deixa de viver, você não ensina para o teu cérebro o que é aquela situação, ele entende que aquela situação realmente é perigosa. Por isso que você fugiu dela, porque ela é perigosa. E aí o que acontece? Além de você ensinar errado para o seu cérebro, o que ele faz? Ele entende que toda vez ele tem que aumentar a tua ansiedade nessa situação. E aí você reforça o ciclo vicioso de aumento da ansiedade. Você está sempre alimentando a tua ansiedade quando você segue as regras que ela impõe para você. E aí quanto mais você alimenta a ansiedade, mais ansiosa você fica e mais ela domina a tua vida. E aí você deixa de viver, você passa a sobreviver. Porque você fica seguindo as regras dela. Ela está te dominando. Você está evitando situações, você está evitando de viver, você está evitando de desfrutar, de conhecer. Você está sobrevivendo, não está vivendo. Tá bom, doutora, mas então como é que eu quebro essa regra número 4? Porque eu quero viver. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver. Ótimo, se você quer viver, você precisa quebrar essa regra. Então você precisa fazer o quê? O contrário. Se a regra é evite situações, você tem que se proporcionar situações. Você tem que se colocar e enfrentar as situações. A princípio vai ser desconfortável? Vai. Mas evitar também é. Porque quando você evita, você fica mais ansiosa e ficar ansiosa é desconfortável. Quando você faz aquilo que está difícil, que você está enfrentando, também vai ser desconfortável no começo. Até o teu cérebro entender que não é um perigo real. Que ele não precisa sinalizar o alerta ali da ansiedade. Porque você está vivendo, você está lidando com isso, está dando certo. Aí teu cérebro vai aprender que aquela situação não é uma situação de perigo. E aí você vai voltar a fazer tranquilamente. Por que quando uma pessoa vai ter que apresentar um trabalho da faculdade, que eu dei aqui de exemplo, se ela evita, ela foge, ela não aprende a fazer isso. Porém, quanto mais ela apresenta os trabalhos na faculdade, melhor ela vai ficando nisso. Por que quando uma pessoa foge de ir em determinado lugar, cada vez ela vai frequentando menos lugares parecidos com esse?
Mas quando ela se coloca a ir num lugar parecido com esse, ela começa a perceber que ela dá conta de ir nesse lugar, então ela pode ir no outro também, no outro também, no outro também. E aí ela começa a frequentar lugares parecidos. Vou dar um exemplo aqui das redes sociais. A gente está aqui na internet. Vocês devem acompanhar aí há algum tempo uma mesma pessoa. Quando essa pessoa começou a se colocar nas redes sociais, ela se colocava de uma maneira. E com o passar do tempo, ela foi se colocando cada vez melhor. Ela foi ficando cada vez melhor em falar com o público, né, em se apresentar. Ela foi ficando cada vez mais tranquila em estar ali. Por que ela foi ficando cada vez mais tranquila? Porque ela foi ensinando para o cérebro dela que aquilo ali não é um perigo, que ele não precisa sinalizar para a ansiedade, que ele não precisa ter as reações da ansiedade, porque aquela situação não é perigosa, tá tudo bem, não precisa evitar, não precisa fugir. É só vivenciar. Quanto mais você vivencia situações, quanto mais você tem experiências, mais o teu cérebro aprende como lidar com elas. Então, para quebrar a regrinha número 4, para quebrar essa história de que você precisa evitar e fugir, você precisa se colocar a fazer. Você precisa enfrentar. Então, eu não vou naquele restaurante porque eu fico suando as mãos. Não, eu vou naquele restaurante, se eu suar a mão, eu vou pegar o guardanapo e eu vou secar. Eu não vou apresentar o trabalho porque vai todo mundo ficar olhando para mim. Você vai apresentar o trabalho, vai estar todo mundo olhando para você e você vai pedir para essas pessoas interagir com você. Gente, vocês sabiam disso aqui? Porque se você está apresentando, você está mostrando para elas o que é. E aí você afirma a tua autoconfiança. Ao invés de você baixar a tua autoconfiança, ao invés de você ficar insegura, porque você está fugindo de uma coisa que você não consegue controlar, você vai aumentar a tua autoconfiança, aumentar a tua autoestima, aumentar o teu senso de capacidade, porque você vai enfrentar essas situações. Por mais difícil e desconfortável que seja. Porque fugir e evitar também é difícil e também é desconfortável. E aí você ainda, pior disso tudo, é que você reforça que a ansiedade tem que aumentar. Mas quando você enfrenta, você não alimenta a tua ansiedade. Pelo contrário, você ensina para o teu cérebro que ele pode parar de sinalizar para a ansiedade. Que ele pode diminuir a tua ansiedade, que tá tudo bem fazer aquilo. E esse desconforto vai ficando cada vez menor. Então agora, olha só, você já conhece 4 regras que a ansiedade coloca na tua vida, que você não conhecia, que você nem sabia que elas estavam ali para você quebrar. Você já conhece como quebrar essas 4 regras, as 4 regras que fazem a ansiedade dominar a tua vida e você nem se dá conta. Te expliquei aqui como é que você quebra as 4 regras e tira a ansiedade do domínio da tua vida, retoma as rédeas da tua vida, porque quem tem que dominar a tua vida é você, não é a tua ansiedade. A ansiedade é uma emoção, você nasceu com ela e ela é para te ajudar, ela é fisiológica, ela é o teu sinal de alerta ali no cérebro para as reações acontecerem no teu corpo, para você lidar com perigos reais. Porém, os teus pensamentos distorcidos, quando a ansiedade está fora de contexto, quando a ansiedade está em excesso e se torna tóxica, ela começa a dominar a tua vida. Ela começa a te dominar. E aí você precisa voltar ela para o lugar dela. Não, pera lá que você precisa me ajudar e não me atrapalhar. Porque quando a ansiedade se torna tóxica, você viu aqui nas regrinhas que ela chega a te paralisar. Porque você passa a evitar situações. Chega um momento que você não faz mais nada. Você só sobrevive. Trouxe aqui para você todos esses conteúdos. Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa teu like, é muito importante para mim. Compartilha. Difundir conhecimento é bom para todo mundo. Quanto mais gente sabendo disso aqui, mais gente pode se livrar da dominância da ansiedade. E se você gostou desse tipo de conteúdo, quer aprender cada vez mais sobre saúde mental e ansiedade, já se inscreve aqui no canal para eu trazer conteúdo aqui para você. Até a próxima!